Ora, sejam mais uma vez muito bem-vindos à Lenga Lenga de costume, e como de costume começo por agradecer aos patrocinadores, que são o Azeite Talismã, muito obrigado ao Azeite Talismã e a Prozis, claro, muito obrigado à Prozis. Não se esqueçam de quando fizerem compras na loja online da Prozis, e a loja online da Prozis oferece milhares de produtos diferentes, seguramente milhares, espero não estar a cometer um erro, mas vocês vão lá ver e confirmam. E não se esqueçam de incluir a palavra lenga-lenga, uma só palavra, para obter direito ao desconto respectivo, independentemente de outras promoções que acontecem e costumam estar a acontecer no site da Prozis. Além disso, volto a lembrar que desde há um mês, mais ou menos um mês, 4 semanas ou assim, a Lenga Lenga do costume está disponível em podcast, no canal Alberto Gonçalves. Não tem um podcast, eu sei, o nome é engraçadinho, mas foi o que se arranjou. E portanto, se quiserem só ouvir a Lenga Lenga sem ter que estar a olhar para o meu belíssimo rosto, podem fazê-lo no Spotify, na Apple Podcasts, na Amazon, não sei o que, dos podcasts, em qualquer coisa desse género. Nessas coisas todas podem ouvir a Lenga Lenga sem. Só ouvi-la só em áudio, sem o vídeo, naturalmente. Um, no YouTube também podem, sei lá, não olham para a imagem, ou baixam o ecrã ou qualquer coisa do género. Um, Ontem houve uma entrevista naquele canal que se chama CNN Portugal, ao doutor André Ventura. O André Ventura costuma ir, quando digo o André Ventura, não é porque seja íntimo dele, nem o conheço, nunca nos vimos, que eu saiba. Mas é mais fácil, se calhar, tratá-lo assim. O André Ventura costuma dar muitas entrevistas, porque é convidado para muitas entrevistas, porque com certeza dão audiências. É por isso que os canais o chamam e ele aceita ir a entrevistas. Não costumo ver as entrevistas, não por nenhuma objeção ao André Ventura, mas porque não costumo ver canais. Eu ia dizer canais portugueses, eu de facto nunca vejo canais nenhuns. É muito raro ver canais televisivos. Acho que a informação televisiva, e não só em Portugal, está, para ser simpático, está desinteressante. Uh, mas também não vi a entrevista de ontem, vi depois o rescaldo da entrevista de ontem. E nesse rescaldo, pelo que pude perceber algumas coisas. Uma delas é que a CNN escolheu para entrevistar o André Ventura, havia um moderador que estava contra o André Ventura, um moderador que eu não conheço de lado nenhum, não sei quem é, um rapazito novo. Havia o filho de António Costa, e que eu também não conheço de lado nenhum, só sei que é filho de António Costa e que foi presidente de uma junta qualquer em Lisboa, não sei exatamente quais são os predicados dele para fazê-lo ter um espaço para fazer com que ele tenha um espaço de comentário, que pelos vistos tem, lá na CNN, na TVI, ou lá como é que aquilo se chama. Mas estava o filho de António Costa e estava aquele rapaz que eu também, Francisco, qualquer coisa dos Santos, o Chico, famoso Chicão, não muito famoso, é verdade, que foi aquele rapaz que terminou de acabar com o CDS, e que há uns tempos tentou aparecer aí outra vez, fazendo umas declarações a favor da flotilha para o Hamas e contra Israel e contra o genocídio que Israel estaria a praticar em Gaza e não sei o quê. Enfim, uh, e estes três sujeitos fizeram aquilo que André Ventura classificou de uma emboscada ou de uma armadilha ou de uma coisa qualquer, não sei exatamente qual é o termo que ele usou, tanto que o André Ventura. Acho que aquilo foi um bocado simulado, não é simulado, mas aconteceu. O André Ventura acabou por sair pouco antes do final da entrevista, é ofendido com uma pergunta do filho do António Costa, que não sei que, Pedro Costa, acho que é Pedro Costa, também não vou dizer que não sei nada. Eh, e Pedro Costa fez ao Ventura, ou falou numa eventual pergunta que poderia ter feito, que é porque grita tanto? E o André Ventura mostrou-se aborrecido e levantou-se dos estúdios, foi-se embora e tal. Ora bem, eu não sou daqueles que estão contra as situações que podem promover o André Ventura. Acho que o André Ventura sabe-se promover sozinho, consegue-se promover, tem mérito para isso, tem lábia para isso, tem retórica para isso, às vezes também tem ideias para isso, às vezes nem tanto, mas muitas vezes tem conteúdo para isso. Hum, Independentemente de tudo daquilo que eu possa achar do André Ventura, e já falaremos disso, mas
A verdade é que situações destas, circunstâncias destas, é que ter três tontos, três patetas, a entrevistar o Ventura, a pensar que o vão apanhar em falso, a pensar que o vão encostar à parede, isto reverte sempre a favor de André Ventura, porque há uma diferença, há uma distância muito grande do André Ventura, independentemente do que possamos achar das coisas, do conteúdo da sua mensagem, independentemente disso, há uma distância muito grande entre a capacidade do André Ventura argumentar, ou a sua capacidade retórica, a sua facilidade retórica, e esta gente, não é? Esta gente não é uma questão só de capacidade retórica, esta gente dá-me ideia que é um bocado de falta de capacidade cognitiva mesmo. É, chega a ser, eu vi excertos desta entrevista, mas não é difícil adivinhar o que aconteceu nos pegados, nas partes da entrevista que eu não vi. É muito desigual ter o André Ventura de um lado e ter do outro lado três patetas. É muito desigual. E o André Ventura, obviamente, sai sempre a ganhar. Sai a ganhar desde logo, porque o facto de recorrentemente as televisões entrevistarem o André Ventura, como não entrevistam mais ninguém, ou seja, ali os entrevistadores trocam uns sorrisinhos marotos, acham que o vão entalar, acham que agora desta é que é e desta é que o Ventura não se safa e tal. E isso nunca acontece. Desde logo, essa espécie de clima de conspiração contra o André Ventura, que se pressente e que se vê, é mais que evidente, nestes painéis televisivos, só favorece o André Ventura, mesmo que o André Ventura estivesse ali calado sem dizer uma palavra, quer dizer, é facílimo que isto reverta a favor do André Ventura e nunca ao contrário, nunca ninguém vai achar, muito pouca gente, uh, uma percentagem de certeza muito menor de pessoas vai achar que, epá, estes tipos conseguiram apanhar o Ventura, atenção, desta ele não se safa. Não, isso nunca acontece, acontece sempre o contrário, acontece sempre a ideia de que é uma ideia que que o André Ventura alimenta, com razão, sem ela, com sucesso ou sem ele, mas com sucesso, tem-se visto, alimenta a ideia de que está fora do sistema, de que o sistema o quer tramar. E de facto o sistema parece querer tramá-lo sistematicamente. O problema é que o sistema tenta tramar o André Ventura tantas vezes e de forma tão errada, tão inábil, tão incapaz, que o André Ventura sai sempre por cima, sai por cima no confronto direto e sai por cima na ideia de que de facto o sistema o quer tramar. Isso só beneficia o André Ventura, beneficia o Chega, evidentemente, porque as pessoas veem aquilo, não é preciso ser um fanático antissistema ou alguém muito desiludido com isto tudo e que quer arrebentar com isto tudo para darmos a volta e começar de novo e não sei o quê. Não é preciso chegar a esse ponto. Acho que qualquer espectador médio que não esteja ali com um rancor muito particular, um rigor prévio muito extremado contra o André Ventura ou contra o Chega, qualquer pessoa vê que de facto há uma ideia mais ou menos consensual do mainstream dos mídia para tentar afastar o Chega, discriminar o Chega, tornar o Chega um corpo estranho, fazer com que o Chega não seja parte do sistema. E o Chega agradece muito, e o André Ventura agradecem muito, não ser parte desse sistema e serem tratados como um elemento alheio a esse sistema, como um corpo estranho a esse sistema. Para eles é ótimo. É ótimo porque confirma o ponto central de todo o edifício programático do Chega, que é não ser do sistema, que é combater este sistema. E, de facto, o sistema parece unido, o sistema parece confirmar que existe, e o sistema parece confirmar, além disso, que existe para ser atacado pelo Chega, para atacar o Chega e para poder ser ao sistema, ao Chega à parte, e o sistema faz questão que o Chega esteja à parte. E o Chega agradece muito que o sistema o trate assim. Essencialmente é isto, grosso modo é isto. Portanto, é impossível que deste tipo de antagonismo, este tipo de conflito, eu ia dizer latente, mas não é latente, é um conflito explícito contra André, sempre que o André Ventura aparece num estúdio de televisão, as pessoas, praticamente toda a gente que está à volta dele, está ali contra ele. O que não acontece, vamos pensar, sei lá, noutros candidatos presidenciais, o Ventura agora é candidato presidencial, mas não acontece se estiver lá o Almirante Gouveia Melo, de Melo, como se chama, ou o Marcos Mendes, ou o Dr. Marcos Mendes, ou o doutor António José Seguro, ou outra pessoa qualquer. Este clima não existe. Este clima só existe para André Ventura. Este clima existe porque
Porque o André Ventura dá audiências, porque o André Ventura causa irritações e porque o André Ventura e porque eles pretendem tratar o André Ventura de uma forma obviamente distinta, é obviamente diferente. Ninguém trata, não há canal de televisão português que trate o André Ventura da forma que trataria outra pessoa. Pronto. E agora vê-se, além do André Ventura, há outras pessoas do Chega que aparecem nas televisões, porque chega o segundo partido parlamentar, em termos parlamentares, com certeza, é o maior partido da oposição, e portanto seria estranho que não se convidassem, não houvesse convidados do Chega. Mas mesmo esses convidados do Chega são sempre, ou quase sempre, nesse caso, nem sempre aí, não sendo o André Ventura, são tratados quase sempre de maneira diferente, diferente do que são tratados as outras pessoas. Agora, para este tipo de, para este conceito de programa em que o André Ventura é entrevistado por várias pessoas, uh, acontece, é inevitável, quer dizer, estão ali para mostrar que estão contra o André Ventura, para mostrar que fazem quase uma competição interna, uma coisa entre eles, para ver qual deles é maior inimigo e mais avesso e consegue mostrar mais antagonismo para com o André Ventura. O resultado o resultado normalmente é péssimo para os entrevistadores, é ótimo para o André Ventura, e no caso de ontem, então isso ainda ficou mais extremado, porque não é que noutros painéis de entrevistas ao André Ventura, os membros desses painéis sejam propriamente brilhantes ou iluminados ou consigam de facto encostar à parede do André Ventura, mas a verdade é que na entrevista de ontem, aquelas pessoas parece que foram escolhidas a dedo não para encostar à parede do André Ventura, mas para mostrar a diferença entre, até intelectual entre o André Ventura e aqueles pobres diabos, porque não lembra a ninguém pôr o filho do António Costa, coitado do rapaz, a achar que vai conseguir fazer alguma coisa, que vai conseguir provar racional e retoricamente alguma coisa que deixe ficar mal o André Ventura. Não, não, não é possível, só se o André Ventura estivesse numa noite particularmente desgraçada, estivesse profundamente adoentado ou coisa do género, coisa que não era o caso. O caso era que, e o que ficou explícito daquela entrevista foi, foi absolutamente, foi a diferença que separa um fosso ali, que separa as qualidades retóricas e tal daquela gente face ao André Ventura. E então o André Ventura, que escusava ter feito o número de sair, mas também o ter feito também faz aquilo ser mais falado, portanto a ele também não prejudica em absolutamente nada. As audiências da CNN também não há problema por isso, pelo contrário, as audiências beneficiam deste tipo de entrevistas com certeza, e da presença do André Ventura, que com certeza, de certeza que tem uma audiência que não haveria se o convidado fosse outro, porque se está à espera de guerra, está-se à espera não, está-se à espera de sangue, ou pelo menos da tentativa de fazer verter sangue. Nunca, se a ideia é fazer verter o sangue do André Ventura, mesmo que metaforicamente, espero que metaforicamente, isso nunca acontece, mas acontece sempre ali uma disputa aguerrida, aguerrida pressupõe alguma igualdade de processo ou de meios ou de capacidade que não existe, não é? Mas há barulho, pronto. Sempre que o André Ventura vai à televisão, há regabof, há barulho, porque ele também pela forma como ele fala, pelo tipo de comunicação que ele escolhe, pelo tipo etc. Porque é o André Ventura, porque é o André Ventura e sabe que aquilo também beneficia. Agora, tudo isto, tudo isto somado, e não interessa muito mais bater nos pobres patetas da entrevista de ontem. Tudo isto somado mostra uma coisa que começa a ser admitida. Eu já falei nisto em várias circunstâncias e já há muitos meses, e por diversas vezes. Tudo isto mostra que não tenho a certeza absoluta do que vou dizer, mas é plausível, não é certo, mas é plausível que o André Ventura e o Chega venham a um dia, e não será um dia talvez muito longínquo, a ganhar eleições, a ser o principal partido português. Depois se forma governo, se não forma governo, como é que forma, como é que não forma, como é que se mantém no poder, será outra coisa. Mas cada vez há uma ideia de que isto não só é plausível, como é possível e como começa a ser provável que aconteça. Porque o sistema que André Ventura ataca, nem sempre com razão, mas muitas vezes com razão, esse sistema, ao fazer estas emboscadas ao André Ventura, estas emboscadas desastrosas ao André Ventura,
só está a provar aquilo que o André Ventura diz, que este sistema é pernicioso, que é daninho, que é uma tentativa desesperada de manutenção de uma situação em Portugal, um status quo em Portugal, de que as pessoas estão profundamente cansadas. Aquele rosto do filho do António Costa, aquele belo rosto do filho do António Costa, com aquele sorriso, eh, o ar convencido da sua importância do famoso Chicão, toda aquela pelintrice, tudo aquilo não chega a ser reles, é pobrezinho, como diria o outro, é pouquinho, aquilo é muito pouquinho, é muito fraco, é um sistema que recorre a armas caducas, a armas gastas, a armas ineficazes para tentar manter-se vivo. E o André Ventura, lutando contra este sistema, ou fingindo lutar contra o sistema, a verdade é que o Chega é um partido democrático, que pertence ao sistema, pertence ao quadro democrático, mas pronto, mas o tipo de atitude que o Chega toma ao mostrar-se contra esta gente, contra este status quo, contra este tipo de coisas, só pode ter sucesso, porque as pessoas realmente também estão fartas. Eu não sei até que ponto o André Ventura é convictamente antissistema, ou o André Ventura usa esse argumento para fazer política. Mas sei, não é, qualquer um de nós sabe, que as pessoas realmente estão fartas do sistema, as pessoas já não têm mais paciência para esta gente, para o doutor vai-me permitir discordar, mas doutor, mas então, aquela cordialidade sonsa, aquela mansidão postiça, este sistema é uma espécie de bicho, de animal que está moribundo e que tenta fingir que está vivo e tenta repelir os adversários, os inimigos, os potenciais predadores, mostrando que ainda mexe, que está vivo e já não mexe, e já está pouco vivo, está a dar as últimas. Este sistema não merece continuar a existir. Eu não sei o que é que se pode colocar no lugar disto. Não sei se o André Ventura e o Chega serão as soluções. Havia um filme de Stallone, uma palermice qualquer, chamado Cobra, o crime é uma doença, ele é a cura. Eu não sei se o André Ventura ou se o Chega são a cura para o que quer que seja. Eu sei que a doença, neste caso, é este sistema degenerado. Isto cheira a fim de ciclo. Eu não gostaria que fosse um fim de um regime. Eu gosto com todos os seus defeitos, e no nosso caso português, esses defeitos são particularmente notórios, mas eu gosto do regime democrático. Eu quero continuar a viver um regime democrático, eu quero continuar a viver um regime em que possa, por exemplo, fazer estes vídeos e dizer estas coisas. Isso, sei lá, no Reino Unido já não é possível, já não, pelo menos não é possível fazê-lo com toda a liberdade, porque há o risco de eu estar a gravar um vídeo destes no Reino Unido, e estar a falar disto ou daquilo ou de outro assunto qualquer, ou de certos assuntos especificamente, e ter a polícia a bater-me à porta porque estou a produzir discurso de ódio e tal. Portanto, em Portugal ainda isso ainda não acontece. Há gente que, muita gente gostaria que isso acontecesse, mas ainda não acontece. Portanto, eu não quero uma mudança de regime. Eu queria que este regime fosse melhor. Eu queria que a democracia melhorasse. E eu não tenho a certeza, mas espero que o André Ventura seja um democrata e seja alguém que, não sei se consegue fazer a democracia melhorar, mas que pelo menos seja essa a intenção dele. Já não é mau, porque na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos, o que se vê não é uma intenção da democracia melhorar, é uma intenção de uma democracia fraca, uma democracia ainda muito recente em termos históricos, mas uma democracia cheia de vícios, uma democracia cheia de tiques nervosos e de vícios muitas vezes deploráveis, a tentar fazer tudo para se manter assim, não para melhorar, mas para manter. Está-se a tentar preservar o lado mau da democracia sem se tentar melhorá-la de tudo. Não vejo nestes chicões, nestes filhos de costas, nestes pivôs dos estúdios televisivos, porque no caso de Ventura eles participam ativamente na tentativa de o entalar e tal. Mas não vejo nesta gente, naquilo que esta gente representa. Esta gente são excrescências de uma coisa maior, não é? São pequenos símbolos, são luzinhas que representam uma árvore de Natal muito mais significativa. Nós não, estou aqui
sugerir nenhuma conspiração, nada do género. Mas é evidente que não, o filho de António Costa que ocorreu do pensar ou dizer o que quer que seja, rapaz, com certeza não diz o que diz e pensar é pensar muito pouco. E o mesmo se aplica ao Chicão e esta gente que é para aí. E é mais um tipo com uns óculos, Filipe, não sei que Santos, não sei que, um tipo com uns óculos assim de massa preta e tal, que aparece sempre na CNN, umas coisas que pelos vistos são recorrentes a atacar o Chega e tal. Um tipo que depois fazia, perdeu a carteira de jornalista para fazer, Filipe Santos Costa, só foi, que perdeu a carteira de jornalista a fazer uns serviços para o PS e que agora tentou uma carreira apenas a dizer mal do Chega. Lá está, é isto. Este sistema manifesta-se através destas excrescências, destas metástases. Ai, olha que foi uma palavra. Metástasezinhos, não sei. O diminutivo de metástases, não consigo. Confesso a minha incompetência, as minhas limitações neste muito particular, muito específico. Não consigo fazer o diminutivo, dizer o diminutivo de metástase. Mas pronto, estas são metástases do sistema, são representações de um sistema que naturalmente é mais vasto, é um sistema, e que não é estimável, não há grande coisa a defender aqui. Lá está, não estou a falar do regime, estou a falar da forma como o regime está hoje em dia organizado, está hoje em dia, se procura expressar hoje em dia, é tudo muito fraco. A maior parte dos mídia não tenta fazer jornalismo, não tenta fazer. Eu não acharia mal que este tipo de entrevistas, como aconteceu ontem com o André Ventura, eu não acho por si mal, ou pouco jornalístico, ou pouco ético, uma entrevista deste género. Não acho, sinceramente. Desde que isto fosse, este método, esta estratégia de entrevistar, ou de contrapor com veemência, ou com tentativas de veemência, o entrevistado contrapor argumentos muito fortes e mostrar que o entrevistado é uma fraude e tentar mostrar. eh, eu não acharia mal que isto, uma entrevista deste género, desde que fosse essa a regra, desde que os outros, qualquer outro político fosse à televisão, e no caso um candidato presidencial, no outro caso um candidato a primeiro-ministro, um líder partidário, desde que todos fossem entrevistados assim. Eu gosto, acho que o jornalismo tem que escrutinar os políticos, tem que apertar os políticos, tem que encostá-los à parede, e acho muito bem que façam isso com o André Ventura, mas deviam fazer isso com todos, e eles não fazem com mais ninguém. Nós vemos representantes, e nem estou a falar só, já seria mau o suficiente, quer dizer, estar a distinguir o Chega, por considerar que o Chega não é um partido democrático, e pronto, vamos imaginar que se tratava mal o André Ventura, e se tratava bem apenas o Dr. Montenegro, o Dr. José Luís Carneiro do PS e tal, porque são partidos do centro, e são partidos moderados, e do arco democrático e tal. Mas não é isso que acontece. Primeiro, não se justificava que isso fosse assim, e não acontece se estiverem lá líderes de partidos assumidamente extremistas, assumidamente radicais e não assumidamente, mas perceptivelmente antidemocráticos. Se for lá o doutor Tavares do Livre, se for lá a doutora Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, que agora é de missionária, mas outra coisa qualquer no lugar dela, hum, esses, o senhor Paulo Raimundo, que manda grande, um grande cumprimento, por razões que ele saberá, mas estas pessoas vão à televisão, líderes de partidos, obviamente antidemocráticos, muito mais antidemocráticos, a meu ver, do que o Chega, muito mais, esses sim fora do sistema de facto do que o Chega, desde que pudessem. Ninguém tem ilusões do que seria, do que aconteceria ao regime se um doutor Tavares ou um coordenador qualquer do Bloco de Esquerda mandasse de facto nisto. Ninguém tem dúvidas do que poderia acontecer, ou aquela ala do PS mais extremista, mais radical de esquerda, que hoje em dia ocupa uma parte significativa do PS, ninguém tem dúvidas do que aconteceria ao país. Portanto, essas pessoas, no fundo, são muito mais antissistema até que o Dr. Ventura. Um, mas não são maltratados. Essas pessoas vão a estes programas, vão menos com o André Ventura, porque dão menos audiência, naturalmente, e são tratados com uma cordialidade, com uma deferência, com uma reverência, que obviamente o André Ventura não é. É isso, quer dizer, não acho que não é uma questão de opinião. Eu acho que o Chega se vitimiza demasiado. Eu acho que o Chega, como gosta disto, como cresce com isto, o Chega gosta muito disto. Estão a ver, as sondagens estão a discriminar, estão a ver, falando, discriminam-nos, estão a ver, estamos a ser.
estamos a ser injustamente tratados por este ou por aquele, ou por este órgão, ou por aquele órgão. O Chega exagera nisto e exagera por estratégia, porque sabe que cresce à custa disto. Mas muitas vezes acho que o Chega às vezes não tem motivos para essa vitimização, há outras vezes tem, é evidente, e então aproveita-os. E ninguém os pode censurar por isso, pelo menos do ponto de vista da estratégia política e do cálculo político. É evidente que aquilo que o Chega faz é o que qualquer outro no seu lugar faria. Agora, neste caso, ainda por cima, neste caso ou neste tipo de casos, tem toda a razão. O André Ventura, peço desculpa, o André Ventura é tratado de uma forma que mais ninguém é tratado, ou mais nenhum líder partidário é tratado nas televisões. Por exemplo, nas televisões. As televisões são aquilo que têm ainda, por enquanto, aquilo que causa mais impacto. As presenças televisivas ainda são o que vai contando. Não, não será por muito mais tempo, mas para já ainda é assim. Em Portugal ainda é assim. Entre parênteses, quer dizer, nos Estados Unidos ou noutros lugares, que há idas a determinados podcasts, por exemplo, no YouTube, como este, mas não como este em termos de audiências, aqueles podcasts tipo Joe Rogan, isso tem, cuja presença de um político lá é vista por imensamente mais gente do que seria se o político fosse entrevistado numa NBC ou numa CNN, uma coisa do género. Adiante. Adiante e já quase para terminar. Ou seja, o Chega, às vezes com razão, às vezes sem ela, é tratado, é isolado de uma forma que o posiciona numa posição ideal, quase ideal, ou mesmo ideal, para ser o partido mais relevante de Portugal. Porque, por um lado, temos o PSD a tentar, na medida do possível, e a conseguir, na medida do possível, ocupar uma boa parte do espaço do PS. Este PSD, este governo PSD, é um governo antirreformista, é um governo da estabilidade, no pior sentido da palavra estabilidade, aquilo que exatamente dizia o Pedro Passos Coelho aqui há uns meses. O país precisa de estabilidade, mas não há estabilidade. A estabilidade sem reformas não nos leva a lado nenhum. E este governo está precisamente apostado, como estavam os governos do PS, do Dr. Costa, o pai deste vulto, desta personalidade que apareceu a tentar entrevistar o André Ventura. São governos assentes no pior que a estabilidade tem, na manutenção de um tipo de vida, e vida aqui no sentido muito lato, de que não nos leva a lugar nenhum. Não sei disto, económica, ou melhor, pode sair para pior. Economicamente estamos estagnados há 2 décadas e meia. Socialmente, com a imigração em barda e descontrolada que o Dr. Costa permitiu e incentivou, estamos com o futuro, as perspectivas são a dar para o trágico. Portanto, nada está bem, a não ser a capacidade dos portugueses se resignarem a muito pouco, terem um salário, um dos piores níveis de vida dos países todos da OCDE, conseguirem de vez em quando, dá para ir, há alguns casos dá, noutros não, dá para ir ao restaurante, dá para ter umas patuscadas com os amigos e comer umas coisas, e depois até se gosta muito, a comidinha aqui é muito boa, muito boazinha, temos coisinhas muito boas, temos a bola, a bola não é um jornal, coitados, mas a bola, o futebol, vamos nos divertindo, vamos entretendo, não é divertido, vamos nos entretendo, a vidinha vai passando. Hum, e se há muitos portugueses que se contentam com isto, há muitos portugueses, eu acho que cada vez há um número maior de portugueses que não se contentam com isto. Muitos deles saem do país, vão trabalhar para países onde podem ter ambições a sério e salários a sério. E muitos, por uma série de condicionantes, têm que ficar cá, porque é cá que têm as suas coisas, os seus valores mobiliários, por exemplo, é cá que têm as suas famílias, é cá que têm a sua vida estruturada e já não, podem já não ter idade para conseguir ir lá para fora, podem não ter vocação para isso, e estão cá. E muitos desses que estão cá e que continuam cá não gostam do que veem cá, não gostam de ver aquilo em que isto se está a tornar. E aí, face aos programas de todos os partidos, aos discursos de todos os partidos e líderes partidários, dá para remover praticamente tudo para um lado e sobrar, às vezes com pertinência, outras vezes sem pertinência, insisto.
este lenga-lenga não pretende propriamente avaliar a ação do André Ventura. Mas a verdade é que dá para separar, e quando se separa o trigo do joio, não será a melhor a expressão mais adequada ao caso, mas quando se separa o sistema do que sobra, daquilo, de quem protesta esse sistema, de quem não acha que as coisas estejam bem, embora com razão, às vezes, sem razão, outras vezes, mas quem está contra isto é o André Ventura. Nem é propriamente o Chega, quer dizer, o Chega tem lá gente boa, tem lá gente que me parece não muito boa, sinceramente, há de tudo. Aqui não é isso, não é isso que está em causa, mas o rosto daquilo, fundamental para aquilo funcionar, para o êxito popular daquilo, é o André Ventura. E por isso o André Ventura consegue agregar gente que veio desde o CDS até o PCP, para votar no Chega, porque é gente que, por isto ou por aquilo ou por aquele outro, não está satisfeita com este estado de coisas. E a pessoa que aberrar ou com bons ou maus modos, ou com melhores ou piores modos, que protesta de facto este estado de coisas, é o André Ventura. Não há volta a dar, porque tudo o resto, isto, ponto de parte do Pedro Passos Coelho, que está fora da política, não sei se voltará a estar dentro, eu gostaria que ele voltasse, muitos portugueses também gostariam, acho que o próprio André Ventura não acharia mal de todo, pelo menos é isso que ele diz. Mas tirando o Pedro Passos Coelho, que quando fala e tem falado cada vez mais nos últimos tempos, uh, acerta invariavelmente, mas dando essa salvaguarda, mantendo essa salvaguarda, retirando o passo escolha da equação, quem sobra é o André Ventura, que pode berrar muito, pode protestar muito, pode dizer às vezes umas coisas um bocadinho alarves, pode. O protesto pode não ser feito da maneira que todos gostaríamos, ou que cada um de nós gostaria que fosse feito. Há aí uma série de variações e de nuances. Mas a verdade é que é um protesto. A verdade é que é um protesto. Eu nem sequer acho que o Chega, por exemplo, em termos de economia, é um partido muito pouco liberal. Eu gostaria de ver um partido de protesto face ao sistema em Portugal ser um partido mais economicamente mais sólido, um partido que denunciasse mais a presença do Estado, o peso do Estado, a asfixia que o Estado provoca aos cidadãos. Não vejo o André Ventura e o Chega, por exemplo, fazerem isso. Agora só, isto é uma parte. Vejo em economia, vejo que as ideias e as propostas de políticas do Chega são muito pouco coerentes. Uma ideia de que cada vez se tira mais a uns para dar a outros e tal, mas não há uma ideia de que isso funciona, isso passa, essa ideia de desigualdade de tratamento e de injustiça e tal, é verdade, em muitos casos é verdade, mas não vejo no Chega, por exemplo, uma visão todo liberal da economia. O Chega é um partido que defende uma TAP pública, e a CP, e mais não sei o quê, e as companhias de bandeira e essas coisas todas, coisas que se dependesse de mim seriam todas enxutadas da esfera pública em muito pouco tempo. Infelizmente não dependem de mim, infelizmente eu não mando no país, felizmente nunca me ocorreu mandar de facto no país, e também ninguém me daria essa possibilidade. Eu só mandaria no país se fosse a título plenipotenciário, ou seja, quer dizer, com poderes absolutos, para eu poder decidir em 10 minutos aquilo que eu gostaria de fazer, e ao fim de 10 minutos isto ficava tudo, entrava tudo nos eixos. Estou obviamente a brincar. Ahm, mas entre quem não está a brincar, realmente a pessoa, com todas as incoerências, com todas as contradições, com todos os excessos e às vezes há algum ridículo pelo meio, é verdade. Mas apesar de tudo, sobra o Doutor Ventura. Sobra. Com todos estes senãos, apesar, é o que sobra. E o sistema organizou-se, ou está organizado, ou está a proceder de forma a que o caráter distinto do Doutor Aventura face ao sistema se note cada vez mais. Isso é bom, obviamente, para o André Ventura. Se é bom para resolver os problemas do país, não sei, não sei, sinceramente. Acho que o país tem muitos problemas, há alguns problemas que podem ser resolvidos de forma relativamente fácil, ou podem ser resolvidos, é melhor dizer assim, ponto.
Mas há muitos problemas que são estruturais e que, por muito que o discurso prometa mundos e fundos e prometa reviravoltas e alterações drásticas e tal, não, não tenho, eu pelo menos não tenho esperança de que isso aconteça com essa facilidade toda. Há coisas aqui, há coisas em Portugal que não precisavam de mudar e não mudam e não vão mudar no nosso tempo de vida. Ah, e se calhar no tempo de vida das próximas gerações. Mas isso é outro assunto. Sobre o assunto de hoje, acho que chega, sem trocadilhos ou com trocadilhos, como quiserem, acho que chega por agora. Acho que na campanha presidencial ou a corrida presidencial não vai ser, vai ser uma espécie, vai ser, tem a sua piada, porque pela primeira vez há para aí quatro pessoas que podem ganhar as eleições, nunca vai acontecer. Acho que vai permitir ferir uma eventual segunda volta dos limites do André Ventura e do Chega, os limites eleitorais, pelo menos para já, uma coisa que pode chegar, não sei, talvez aos 30%, 30 e tal por cento, não seria mau. É evidente que o André Ventura também não quer ser presidente. Acho que o partido ficaria esvaziado, no caso bastante improvável disso acontecer. Mas pronto, a campanha será assim uma espécie de grande sondagem ou de grande amostra para aquilo que realmente conta, que é a questão do equilíbrio partidário e do poder de cada partido. E acho que nessa matéria, independentemente das presidenciais, acho que o Chega, o André Ventura, que é quem nós confundimos muito legitimamente com o Chega, acho que tem todas as hipóteses de crescer. Até que ponto pode crescer, não sei. A ponto de se tornar o principal partido em Portugal, pelo menos num ato eleitoral, acho que é muito provável que isso aconteça. E acho que, mesmo para terminar agora, acho que se isso acontecer, será merecido, será bem feito para o sistema. Aquilo que se passou ontem e, o tipo de acontecimentos que se passam recorrentemente envolvendo o André Ventura. Eu nem falei das histórias dos cartazes e tal, mas são aquelas coisas que ele espalha para aí. Os cartazes, isto não é o Bangladesh, e o outro dos ciganos têm que cumprir a lei, são cartazes com frases absolutamente inquestionáveis, quer dizer, não há maneira de se considerar que aquelas frases possam ser inconstitucionais, ou como pretende aquela luminária que era do PCTP, o Dr. Garcia Pereira, que pretende ilegalizar o Chega com base em inconstitucionalidades. Enfim, agora não vou começar, não me façam falar dos cartazes. Os cartazes são jogadas do André Ventura, evidentemente, e jogadas algo brilhantes, mas boas jogadas, para que o Chega não saia da atualidade, para que o André Ventura e aquilo que ele defende, e para que o André Ventura seja discutido, para que o Chega seja discutido. Mais do que discutir até as ideias, interessa ao André Ventura ele estar presente nesse debate público. E o André Ventura tem conseguido, de facto, estar sempre presente no debate público e não fica para trás. É sempre o centro é quase sempre o centro da atualidade. Ele consegue fazer isso muito bem e estes cartazes são apenas uma maneira de o conseguir. Ele, no fundo, ele queixou-se de uma emboscada ou de uma armadilha nos estúdios da CNN. Ele, no fundo, quer lançar armadilhas eficazes e o sistema costuma cair. E um sistema costuma cair nestas provocações, um sistema que tente promover emboscadas televisivas ao André Ventura e que tente e que falhe redondamente, um sistema que padece destes pequenos males, destes viciozinhos, destes tiques. Esse sistema merece ser castigado. Eu acho que este sistema merece ser castigado. Mesmo para terminar, prometo agora, podemos argumentar que faltam ao Chega quadros, esteve pior. Há lá pessoas, começa a haver no Chega mais pessoas de valor, ou pessoas que de facto têm valor para além da retórica e tal. Não sei que peso poderão vir a ter no partido, mas começa a haver gente. Mas podemos argumentar que o Chega, que faltam recursos humanos, faltam quadros, faltam. Em,
falta gente ao Chega, gente do ponto de vista da direção, de quem pensa o partido, para além do André Ventura e tal. Podemos argumentar com uma série de coisas, mas essas coisas, por um lado, ganham-se e a proximidade ao poder e o cheiro do poder permite ganhar, permite permite angariar gente melhor, também gente pior, mas permite essas coisas. Mas mas dizia eu, podemos criticar muitas coisas no Chega, e acho que o Chega é bastante criticável em muitas coisas. Apesar de tudo, não é igual aos outros. O Chega faz questão de não ser igual aos outros, ou procura se afirmar como tal. Uh, Às vezes falha, às vezes é muito igual aos outros, em certos pormenores, mas o Chega tende a afirmar-se como não sendo igual aos outros, e os outros fazem questão de dizer que o Chega não é igual a eles. No fundo, apesar dos méritos retóricos do André Ventura, e retóricos e não só, é o sistema, são os outros que têm promovido o Chega. E o Chega agradece, e o Chega promove-se, é promovido, e o Chega sobe, e o Chega aumenta, e o Chega ganha possibilidades, de facto, de um dia ser, pelo menos ganhar eleições, provavelmente ser poder, não sei. Uh, mérito do Chega, e sobretudo do André Ventura, mas um demérito ainda maior do tal sistema que resolveu inventar as linhas vermelhas e o não é não, e resolveu definir regras para balizar aquilo que é tolerável. Os portugueses resolveu definir regras para expulsar 1 milhão, primeiro 1 milhão de portugueses, agora já vem 1,5 milhão de portugueses. Era mais ou menos o número de imigrantes que entraram em Portugal, que temos em Portugal hoje em dia. Há 1,5 milhão de portugueses que não são imigrantes, são cidadãos de pleno direito e que o sistema democrático não parece aceitar, ou tenta não aceitar, infelizmente. Para esse sistema, não é o sistema democrático, aqui a democracia está entre aspas, bom, o sistema gostaria que os eleitores do Chega não contassem. Os eleitores do Chega contam. E contam cada vez em maior número. E isso poderá vir a ser fatal para o sistema. E eu, sinceramente, que insisto, gosto do regime democrático e não quero, não sou revolucionário, não sou dado não gosto de mudanças drásticas, gosto de alguma calma, gosto de alguma habituação. Gosto de me habituar às coisas, gosto de que as coisas não sejam mais mudanças abruptas e não sei o quê. Não gosto, não está no meu caráter esse tipo de tendência ou de inclinação, mas apesar de tudo, o quadro geral do país está a pedir alguma coisa, está a pedir uma ruptura qualquer. Eu não gosto de rupturas, mas está a pedir nem que seja uma rupturazinha. Há qualquer coisa aqui que tem que mudar. E é o próprio sistema, é a própria forma como o sistema lida com o Chega e com o André Ventura, que é quase uma confissão de que o sistema está gasto e que não se está a querer reformar, não se está a querer modificar de uma forma que o poderia fazer, que poderia ser, ser a mais adequada, mas não parece haver grandes esperanças de que o sistema por si mesmo, fechado em si mesmo, sem haver alguém que o pique, que o conteste, que o denuncie, que o sistema mude por si. E se for preciso um André Ventura e o Chega para o mudar, é o que temos. É o ideal? Não, sinceramente, pela parte que me toca, não acho que seja, mas acho que é melhor que nada. E até para a semana. Muito obrigado.